Na verdade, a infância foi uma infância boa, né? Com os meus pais, com a minha família. A gente cresceu, nasci e cresci no bairro Vila Nova, zona sul de Porto Alegre. E ali a gente teve uma infância feliz, uma infância alegre, né? Como toda criança que brinca bastante, que se diverte junto com a família. E isso a minha infância foi uma infância muito boa, né? Com alegria, tudo. E já na pré-adolescência, para adolescência, 12, 13 anos, eu comecei a sair já para ir nas festas, os bailinhos que tinha, em casas, as reuniões que tinham, nas garagens e assim por diante. E ali, então, a partir desse momento, eu comecei a ingerir, fazer uso de bebida alcoólica. E assim a gente foi começando, então, a se envolver, né? A desencadear, a pender para outro lado, sabe? A gente cresceu dentro de campo de futebol, pagode, festa. A família sempre foi uma família que gostou muito, né, de futebol e pagode, então a gente teve um crescimento dentro de campo de futebol, quadra de futebol de salão. Todas essas coisas a gente foi tendo um crescimento dentro disso. Então, como nós crescemos dentro disso, e na minha família tinha os meus tios, né? Meu tio que jogou futebol, depois veio o Assis, e outros primos meus que também jogaram, meu irmão, outros primos meus que também jogaram futebol profissional. E então esse era o sonho de poder crescer e se tornar um jogador, seguir, na verdade, os passos da família. E esse era, então, o sonho, era o que eu almejava. Então, desde cedo a gente vivia com uma bola de futebol, a gente vivia abraçado, acordava, dormia com bola de futebol, dentro de campos, indo a estádio e tudo. E no meio disso tudo é que comecei a me perder, fazendo uso de bebida alcoólica. Ali pelos meus 14 anos, eu comecei a fazer uso de maconha. E aí, com o início de usuário de droga, de fazer uso da maconha, eu comecei então a ficar fantasiando, porque é isso que a droga ela faz na cabeça da gente. A gente tem um objetivo, a gente tem um sonho, e a gente fica muitas vezes fantasiando, né? Não conseguimos ver as coisas claras e a gente fica fantasiando na nossa cabeça. Então, drogado, e aí as oportunidades elas iam escapando, só que com isso também o tempo ele ia passando, né? Porque o tempo ele não para, então o tempo ele ia passando muito depressa. Então quando eu vi eu já estava com meus 17, 18 anos, e sempre o Assis ia ali na Vila Nova tentando me ajudar, me buscando e me incentivando, me colocando nos lugares para treinar, para que eu não ficasse, para que eu saísse dali. Em uma das ocasiões eu cheguei a fazer o passaporte, que ele pediu para mim fazer, faz o teu passaporte. Ele jogava em Portugal, no Sporting de Portugal, na época ele jogava, e ele pediu para mim fazer o passaporte. Ele disse, cara, faz o passaporte, vou te levar para Portugal junto comigo, vamos sair daqui. E só que toda vez que ele chegava na Vila Nova, eu estava drogado. E com isso não tinha como ele poder me ajudar, que foi o que ele disse, não tem como eu te levar, porque todo lugar que tu for, as pessoas vão fazer exames de sangue vão constatar que tem droga no teu sangue. E isso daí vai, então, prejudicar não só a ti, a mim e muitos outros que a gente poderia ajudar. Então, a droga, cada vez que eu fazia uso de maconha ou estava no meio da festa com bebida, com os amigos e tal, sempre aquela coisa assim de que, cara, tu joga bem, tu é bom, vai dar certo, daqui a pouco alguém vai te ver jogando e vai te levar para um clube, tu tem um bom padrinho. E só que isso daí foi
o tempo foi passando e esse sonho ele foi ficando para trás cada vez mais, e eu fui vendo então a minha vida ali, os sonhos que eu tinha na infância, na juventude, eu fui vendo a minha vida sendo totalmente destruída ali. Festa minha de aniversário, e no meio dessa festa da bebedeira, da beberagem que nós estávamos ali, acabou a cocaína, não tinha mais, ninguém tinha mais cocaína na festa. E o que aconteceu? Alguém disse, mas tem crack. Bah, mas crack não, cara, não. Mas então usa o crack com maconha. E foi ali em que eu fiz a primeira vez uso de crack, junto com um cigarro de maconha misturado. E daquele dia em diante, a minha vida ela começou a ter um declínio gigantesco. E depois disso, eu comecei a me perder porque eu comecei a fazer uso contínuo de droga. E comecei a fazer uso contínuo de crack, até o dia em que não tinha mais maconha para poder usar com o crack. Então alguém me apresentou uma lata. E eu fumei a primeira vez essa droga na lata. E aí se piorou ainda mais as coisas na minha vida. Os sonhos eles foram jogados fora. Os sonhos eles foram perdidos devido ao uso de droga, drogadição, a ilusão que a droga cria na nossa cabeça. E eu perdi completamente, então, a minha dignidade com o uso. Então, chegou o ponto em que eu não tinha mais convívio familiar, eu não podia mais conviver com a minha família, todas as coisas dentro de casa elas eram trancadas com chave, mexi em todas as coisas da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos, de qualquer pessoa, para fazer uso de droga. E aí chegou o ponto em que não tinha mais como a minha família conviver comigo. Então a única solução que o meu pai encontrou era me tirando de dentro de casa. Foi a forma como ele encontrou para se proteger, dormir na rua, dormir num lugar que era uma antiga cocheira de cavalo que se tornou uma biqueira de uma boca. E ali tinha um sofá onde todo mundo ia para ali usar droga e eu acabei ficando por ali. Isso na Zona Sul de Porto Alegre? Isso na Zona Sul. Eu li uma palavra, abri a Bíblia e li uma palavra, porque curiosamente eu tinha um hábito de fumar maconha e ler a Bíblia. Nunca entendia nada, mas era isso que eu fazia, sem entender. Eu lia, eu fumava e lia a Bíblia, nunca entendia. E chegou uma manhã em que eu estava na casa do Nelson, me acordei naquela manhã, triste, frustrado, com a minha vida totalmente destruída. Nunca me esqueço a roupa que eu estava naquela manhã após tomar um banho. Eu estava com um tênis do meu irmão, que ele tinha um Nike 43, uma calça verde e uma camisa, que alguém tinha me dado. E naquela manhã eu abri a Bíblia após tomar banho, colocar aquela roupa muito triste, frustrado, totalmente decepcionado com a minha vida e o rumo em que a minha vida tinha tomado. Eu abri a Bíblia naquela manhã e li um versículo em que Deus falou comigo por intermédio daquele versículo, e eu comecei a chorar, saí para a rua chorando copiosamente e falei com Deus naquela manhã, se existisse Deus no céu, que Ele me ajudasse, me tirasse daquela vida, mudasse a minha história. E naquele momento eu lembrei que o Assis disse para mim: o dia em que tu quiser ajuda, tu pode vir me procurar, que eu te ajudo. E aí surgiu o Desafio Jovem, né? E eu fiz a entrevista com o Bart por telefone. Na época se fazia entrevista, uma pré-entrevista por telefone para saber se realmente eu queria vir. Na época eu acho que eu gastei
3 cartões, que era do cartão de orelhão. Né? O cartãozinho aquele, né? Acho que eu gastei 3 cartões falando com o Bart na pré-entrevista, e ele me perguntando se realmente eu queria vir para o Desafio Jovem, como é que funcionava o Desafio Jovem. Na época eu tava assim com a cabeça, eu disse, só dizia aham. Não, eu quero ir sim, eu vou ficar. E então surgiu a carona do Ramela, que viria aqui visitar, ou tinha uma situação para resolver com o Alemar. Surgiu a carona, então eu e a minha mãe viemos. A minha mãe veio, eu estava 3 dias e 3 noites sem dormir. Quando chegou de manhã, no dia que eu precisava vir para o Desafio Jovem, eu fiquei na rua a noite inteira, deitei num banco que tinha na área da minha casa, né? E me enrolei num tapete, e o meu travesseiro foi alguns sacos de cimento que tinha ali, que meu pai, meu irmão, alguém estava fazendo alguma obra. E ali eu dormi. Pela manhã, minha mãe ali mexendo nas coisas, quando ela viu, eu me desenrolei do tapete, ela se assustou. E eu estava ali, então, com um chinelo emendado com uma sacola plástica, com uma calça velha rasgada. Então, tomei banho naquela manhã. Minha mãe me deu um abrigo do meu pai, me deu um calçado. E cedo já o Ramela estava ali para nos buscar, para a gente poder vir fazer entrevista no Desafio Jovem de Três Coroas. Não sei como era o caminho, vim de lá até aqui dormindo. Acordava, olhava mato, dormia, acordava, olhava montanha, dormia. Só sei quando eu cheguei no Desafio Jovem, a mãe disse, acorda, a gente chegou. Aí eu me lembro da grama verde no chão, aquelas montanhas ao meu redor, senti uma paz no meu coração. E ali eu cheguei no Desafio Jovem no dia 9 de janeiro, 9 de fevereiro de 2007, eu estava dando entrada no Desafio Jovem de Três Coroas para fazer entrevista. E ali, então, fiz a entrevista e, graças a Deus, fiquei. E aí nós temos uma foto, né, de todo o primeiro mês dentro do Desafio Jovem, né? Nessa imagem, tu estavas ali, quem é que está contigo também? Ali é a minha mãe. Ali é a sua mamãe. Então, a primeira, vamos dizer assim, primeira imagem aí, né, numa primeira visita. E qual foi, assim, a experiência da mãe, da família? Ali é teu pai? Esse é meu pai. A experiência da mãe Gilberto. E do pai nessa primeira visita, assim, como é que foi esse reencontro? Na verdade, a família fica sempre apreensiva, né? Sem saber o que vai encontrar. E como todo aquele que passa pelo Desafio Jovem, ele sabe que a primeira coisa que ele precisa fazer, quando ele reencontra a família, é pedir perdão. Né? Que foi o que eu fiz, foi pedir perdão para os meus pais, por tudo que eu fiz para eles, pelas vezes que eu magoei eles, entristeci, pelas vezes que acabei com a alegria deles de festas e coisas por causa de bebida, droga, briga, confusão, tantas coisas que aconteceram, né, Rodrigo? Na verdade, a gente fala assim e falamos um pouco por cima de tudo que aconteceu, quantas vezes, né, prejudiquei a minha família, os meus pais, a família perde saúde, a família perde sono, perde noites de sono. E esse encontro ele foi maravilhoso porque eu pude encontrar os meus pais com uma esperança dentro do meu coração de não voltar mais a ser o que eu era. Então, quando a gente fala, às vezes assim, às vezes as pessoas que não conhecem, que não sabem como que foi de verdade, a gente deixou muitas marcas na família, entristecemos muito. Acabei com o Natal deles, acabei com o Ano Novo deles, muitas vezes por causa de briga, tem que ligar, vem pra cá porque o André tá aqui brigando, não vai dar coisa boa isso aqui. Então muitas vezes eu acabei magoando muito eles. Então a primeira coisa que eu fiz foi poder pedir perdão pros meus pais, reconhecer todos os meus erros, mas esse era só o primeiro passo que eu precisava dar para conseguir melhorar e mudar de vida. Quantos para os nossos ouvintes?
Depois que eu saí do Desafio Jovem, eu fui me encontrar, achar um lugar onde congregar, onde congrego até hoje, que é na Assembleia de Deus, Distrito Monte Cristo. E ali eu comecei então essa jornada com Cristo, buscando a Deus e buscando. Uma coisa que eu sempre sonhava era ter a minha família, né? Então fui orando, buscando a Deus para que Deus me desse uma esposa, porque eu não queria mais voltar para o mundo. Então Deus me agraciou, me abençoou, me deu uma esposa, né? Hoje eu tenho 2 filhos, tenho o João Lucas, que me acompanha sempre, praticamente em tudo que é lugar, e tem a Abigail, né? Que são os meus filhos. E de lá para cá o Senhor tem nos abençoado, tem guardado a nossa vida, tem nos ajudado, e a gente tem procurado aí ficar firme na presença de Deus. Que